No ar, mais um Revisitando o Placar, uma viagem até o ano de 1985. E para contar essa história dessa capa de agosto de 1985, comigo, Flávio Gomes. Tudo bem, Flavinho? Tudo jóia? De alvinegro, Flavinho. Sua irmã também de alvinegro. Oh, que legal. Alvinegro. Você é outro que acha que tudo que é preto e branco no mundo Não, ele não levou a menor em consideração a nossa calça. Eu vim de camisa vermelha, né? Em homenagem ao Noroeste e em homenagem à Lusa também. Muito obrigado. Vocês. Hoje você pode falar qualquer coisa da Portuguesa e do Noroeste, menos homenagear. A Portuguesa, não? Nem a Portuguesa, nem o Noroeste. Os dois, hoje... Mas em 85, por exemplo, não é o caso, mas em 85 a Portuguesa fez um belo Campeonato Paulista e por pouco, né? Paulista. Bateu na trave, literalmente, né? 2 jogos com São Paulo, né? O São Paulo do Cilinho, né? O São Paulo dos menudos, né? Era aquele time dos menudos, com o Falcão, e a Portuguesa foi vice-campeã. Time bom, dirigido pelo Jair Pisserni. Vai estar nessa revista hoje? Não vai estar. Mas curiosamente, né, Sormani, o Santos, o Palmeiras e o Corinthians não chegaram nem na semifinal. A Portuguesa jogou a semifinal com a Ferroviária de Araraquara e o São Paulo com o Guarani. Com o Guarani, exatamente, né? A Ferroviária se classifica. É uma surpresa, né, a Ferroviária ter se classificado, né? Porque no ano anterior, o Santos ganha o Campeonato Brasileiro. O brasileiro não, o Paulista. Em 84. E aí ele perde praticamente era o Serginho, né? Que era o grande jogador. Ele vai embora. Que, aliás, a gente vai contar a história de uma tentativa de substituto do Serginho. Até o mesmo estilo, né? Se você pensar bem. Não, ele era um jogador que... Né? Nessa edição de 85. De peso. De peso, exatamente. De peso, né? De peso, exatamente. Então vamos começar já mostrando a página da Placar, a capa, né, da Placar, em agosto de 1985. Olha lá, desta vez a Itália perdeu. Falcão no São Paulo, o Éder em Limeira, na Internacional de Limeira. O Sócrates estava voltando ao futebol brasileiro, não tinha se adaptado à Fiorentina. E o Zico já tinha voltado para o Flamengo. Quer dizer, falavam que o Éder era cobiçado por times italianos, mas ele preferiu jogar por uma proposta tentadora, empresários, né, do ramo de laranja, fazendeiros. Chamava o presidente da Inter, meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Richard Drago, exatamente. Richard Drago. Ele comandou aquele time, né? E a cidade estava todo dia mobilizada no sentido de... Que no ano seguinte... ganhou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, vencendo o Palmeiras exatamente na final. E naquela época já o Éder não estava o Éder estava no Palmeiras. O Éder, na verdade, quando perde já está no Palmeiras. Esse ano anterior ele está na Inter de Limeira. Ele tinha saído do Atlético Mineiro, tinha ido para a Inter de Limeira. E aí, depois que ele vai pro Palmeiras, né? Depois ele vai ao Palmeiras. Ainda vai pro Santos depois, né? Exatamente. Ele que passou pelo Grêmio, pelo Atlético, Seleção Brasileira de 82, na Copa do Mundo. Ele era o titular da seleção do Tele. Jogava muita bola, né? Jogava muita bola, olha, Falcão, Éder, Sócrates e Zico, jogadores que estiveram naquela seleção de 88, todos titulares. Por isso que é justamente o título, né? Desta vez a Itália perdeu fazendo uma menção ao Sarriá. Exatamente. Isso e também pelo fato de a Itália ter aberto o mercado pouquíssimo tempo antes, né? Quando começou a contratar jogadores brasileiros, foi o Falcão primeiro, foi o Enéas, foi o Zico, enfim, depois Júnior. Mas Tereza, né? e a Itália era o grande Eldorado que não é mais, né? Hoje em dia não mais. Os caras querem jogar na Premier League. Mas a Itália era o país onde todos os jogadores brasileiros queriam jogar. Era a principal liga, ganhava-se bem, né? Ganhava-se um ótimo salário. E perdeu aí também, né? A Itália, quer dizer, ela perdeu a chance de ter esses jogadores. O Falcão voltou para o São Paulo, não foi um grande sucesso, foi campeão, é verdade, mas não foi sequer titular absoluto, né? Não, ele perde a posição para o Márcio Araújo. O Cilinho era o técnico. E a volta do Sócrates também não é um grande espetáculo para o Brasil. O Zico, sim. O Zico sempre volta a ser campeão brasileiro. O Zico ainda em 87, né? Foi campeão brasileiro, campeão da Copa União, né? Em 87. E ele faz parte daquele timaço do Flamengo de 87, né? Exatamente. Então... Engraçado porque acontece com o São Paulo. Aconteceu com esse São Paulo do Cilinho, o que está acontecendo hoje com o São Paulo do Dorival, né? Porque o Cilinho, na verdade, o Dorival não tem problema nenhum com o Ramos Rodrigues, né? Só que ele não rende. Não tem lugar para ele no banco. Fica no banco. Tanto que o São Paulo, no primeiro jogo da final contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, a vitória por 1-0, entram 5 jogadores e o Ramos não entra. Entrou até o Michel Araújo. Exatamente. E esse São Paulo, o Falcão não conseguia render
o que o Cilinho queria. Não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista tático. Ele imaginava o Falcão com uma função que o Falcão não conseguia fazer. E o Márcio Araújo, que era o reserva imediato dele, era um jogador extremamente dedicado. Muito dedicado. E conseguiu desempenhar exatamente o que o Cilinho queria. Isso coloca o Falcão no banco. No último jogo, curiosamente, o Falcão joga com a camisa 10. E quem fica no banco é o Pita. No último jogo contra a Portuguesa, né? Na final, o São Paulo ganhou. Curiosamente, jogo, quem perde aquele lance aquela bola que pro Edu Marangon é o Falcão. Mas uma coisa se diga aqui em defesa do Falcão, ele não criou problema nenhum. Foi pro banco na boa. Não criou caso. Veio de Roma com aquele... Não criou caso nenhum. Né? Com aquele rótulo todo, né? Não criou crise. Se alguma coisa aconteceu muito fechadinho ali. Que a gente nunca soube, mas não é o estilo dele. Não era. Ele sempre foi uma pessoa assim... soube de comportamento dele no campo de futebol, sempre foi... Impecável. Nunca teve nada de... Né? Mas ele, claro, ele frustrou-se, né? A torcida do São Paulo também, boa parte da mídia, porque todo mundo queria ver o Falcão jogando como titular de São Paulo. E teve, aliás, o primeiro jogo do Falcão, se eu não estou enganado, foi contra a Roma, um amistoso, no Morumbi. São Paulo traz a Roma para jogar aqui. Eu não me lembro quanto foi esse jogo. Não me lembro. Agora veio uma vaga lembrança, mas eu não me lembro. Eu lembro que, eu lembro de ter... Eu trabalhava nessa época, eu estava na Folha da Tarde. Eu já tinha saído da Placar. E veio aquele time o Bruno Conte veio, o Sebastiano Lela veio... alguns jogadores que eram campeão na Itália. Exatamente. Então eu me lembro que eu acho que esse jogo acabou empatado em 2-2. Acho que o Cerezo já estava na Roma, inclusive, né? Eu vou tentar puxar aqui pelo meu celular. E a gente está vendo ali na capa novas colunas, Juca Kfouri. O Juca Kfouri começando também como colunista da Placar, ele já tinha cargo de chefia. É hora de desorganizar as torcidas. Tem outros 3 tirinhas lá, né? Acabar com a loteria, né? Que era uma intenção do João Saldanha, né? Que defendia o fim da loteria esportiva no Brasil, devido também àquela máfia da loteria. Porque ainda se vivia o rescaldo, né, Mica, dessa máfia, dessa investigação jornalística da Placar, e que a gente insiste aqui, ficou sozinha nessa cobertura da máfia da loteria, que aconteceu alguns anos antes, e aí ainda eram resquícios dessa discussão, né? Acabar com a loteria esportiva, por exemplo, justamente para evitar manipulação de resultado e tal. Era uma tese que era defendida por algumas pessoas. Ali também do lado, o vexame de Flu e Vasco. Flu e Vasco na Libertadores, porque foram times que não foram bem na Libertadores, e aí termina dizendo assim, mas confiemos no Coritiba e no Bangu. Pior eles não farão, porque eram os representantes do Brasil na Libertadores do ano seguinte, né, em 86. Campeão, né? E vice brasileiros em 1985. Tanto que o Bangu se reforça muito para essa Libertadores. Contrata, por exemplo, o Mauro Galvão, que era do Inter. Sim. Contrata o Neto, que era do Guarani, uma esperança do Guarani, uma promessa do Guarani. Contrata o Tobi, que era do próprio Coritiba. Então, são reforços que chegam, mas não vingam. Só para lembrar, foi 1-0 pro São Paulo esse jogo, tá? Foi 1-0 pro São Paulo. E eu tô Tem que fez gol, não? Eu não tô tentando achar a ficha técnica que eu não acho. Mas o resultado eu consegui achar. O Bangu, ele é muito turbinado pelo dinheiro do Castor de Andrade. Do Castor de Andrade, né? Tanto que no uniforme tinha, né? Tinha um Castorzinho que era o... Bordada. O Castor de Andrade era um dos maiores bicheiros, né, do Rio de Janeiro naquela época e era patrono do Bangu, torcedor do Bangu. Então ele contratou vários jogadores, né, pro Bangu. O Gilmar, que foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. O Marinho, ponta direita, que era do América. Do América, do Atlético Mineiro, ele tinha passado também pelo Atlético Mineiro. Ele vai pra lá, o Cláudio Adão chegou a jogar no... Sim, o Cláudio Adão, Arthurzinho, o Fluminense... o Paulinho Criciúma. O Bangu tinha timaço. Alguém vai falar assim, nossa, mas gente, chegou na final o Bangu e tal, mas era um time bom. O próprio Mário, não vou perguntar se você lembra do Mário, não, mas é o Mário que jogava no Vasco. Né, mas é muito interessante isso que nós estamos mostrando aí, porque nós mencionamos no começo a Inter de Limeira e o Bangu. Ambos... E Curitiba agora também, que também Curitiba tinha sido forte, é um clube tradicional, né? Ganhava campeonato estadual o tempo inteiro e tal. Sempre é um time mas a Inter de Limeira e o Bangu tiveram patronos em algum momento,
E esse patronato, ou esse mecenato, na verdade, acabou dando resultado muito imediato. Sim. O Bangu foi vice-campeão brasileiro, foi jogar Libertadores. A Inter de Limeira foi campeão paulista. Campeão paulista mesmo, em cima do Palmeiras. 2 jogos Morumbi, exatamente. No Morumbi, né? Então, são assim, digamos que os primórdios de modelos do que a gente chama de SAF hoje, porque a gente tem figuras que representam hoje geralmente fundos de investimento e tal, não é um milionário apaixonado por um clube, mas que entra com a grana, faz um time e muitas vezes dá certo. E ali a manchete é justamente a hora de desorganizar as torcidas e já. É algo recorrente, né, Sormani? Porque essa história de torcida organizada, sempre há uma polêmica. E aí, começando em 1985, já falando da segurança, o Juca Kfouri explorando justamente isso daí, tentando falar sobre o que mais valia para o torcedor era se sentir seguro, né? E não acontecia. Já tinha um problema sério de segurança para você ir aos estádios de futebol. Para vocês verem, né, que isso não é um problema dos dias de hoje, né, desse momento, né, que a gente está vivendo. Isso sempre foi problema, né. A exceção, não é exceção, não diria, mas o começo das organizadas era diferente, entendeu? Era diferente. Essa época aí, década de 80, é quando começa a explodir o negócio da violência, etc. Né? E tal. No começo, no final da década... Esses dias mesmo mais no final dos anos 80, né? Na verdade, aí é metade dos anos 80 e tá começando, né? Embrião. Esses dias mesmo morreu o Cosmo Damião, que foi um histórico presidente da torcida jovem do Santos. Que não tinha essa característica. Tinha lá, os caras eram briguentos, vai. Não, o Cosmo não, eu conheci o Cosmo. Mas o Cosmo, por exemplo, não era, né? A gente tem vários casos aí de fundadores de torcidas organizadas e tal, dos anos 60, finalzinho dos anos 60, e durante a década de 70 toda, em que a característica não era essa, a característica dessa violência. Nós temos um presidente... Você foi presidente da Gaviões? Da Leões, tá falando. Gaviões não, né? Da Gaviões ele foi também? Gaviões não. Eu fui da Leões da Fabulosa, com 19 anos de idade, 20 anos de idade, em 1982, 83. A coisa mais violenta que eu fiz foi organizar uma campanha de doação de córnea na porta do estádio. Então, era uma coisa um pouquinho diferente. Mas enfim. Mas aí começa a explodir a violência na torcida, né? E já era algo que preocupava as autoridades, nós jornalistas também, a ponto de Juca ter escrito essa coluna, né? É hora de desorganizar as torcidas, e já. Porque aí começava já a violência, infelizmente, hoje em dia, em São Paulo, por exemplo, a gente não tem clássico com 2 torcidas. Há muito tempo. Exatamente. Virando a página, mais um momento da revista Placar em 1985. Olha lá, desta vez a Itália perdeu, Flavinho. É a capa. É o time ali formado, né? Desta vez a Itália perdeu, porque tinha ganhado do Brasil em 82, está ali o time com Sócrates, Valdir Pérez, Anvalé Júnior, Luizinho, os caras ali, não... É o Éder, né? É o Éder, acho que é o Éder, aumenta a foto. Aí sim, vamos lá. É o Éder, Oscar, Serginho, Leandro... Cerezo, Falcão e o Zico. Aí. Justamente o jogo do Sarriá, né? Dia 5 de julho de 82, isso mesmo. O início de uma terrível maldição que agora, enfim, volta-se contra o feiticeiro. Na verdade, essa foi uma bela forçação de barra dessa capa. Devia estar sem grandes pautas aquela. Né? Porque foi a volta. Não, eu acho que tinha aquela sede, né, de vingança contra a Itália, Sormani. E aquela coisa, nossa, nós precisamos nos vingar da Itália. E aí inventaram alguma coisa. Pois é, porque tem 4 menções ali, ó. Tem o Sócrates, tem uma menção ao Cerezo, ao Falcão e ao Zico, né? Porque o Cerezo nessa época estava na Itália, né? Estava na Itália, mas ele estava machucado e ele estava tendo que provar que os brasileiros poderiam fazer sucesso na Itália, porque ficava aquela coisa que o Zico foi na Udinese, mas não conseguiu se firmar tanto. Não, o problema do Zico, o Zico fez a primeira temporada dele. Não foi uma temporada boa. Foi um fiasco. Foi um fiasco. O Sócrates sim, o Zico não. O Zico, ele termina o primeiro campeonato dele como artilheiro da competição, à frente inclusive do Platini. Sim, exatamente. Que era jogando num time pequeno. Na Udinese. Pequeno, entendeu? O que chamou a atenção na época foi o fato de o Zico ser negociado com a Udinese, num país que estava contratando todo mundo de fora, que tinha Juventus, Inter, Milan e a própria Roma, onde o Falcão foi campeão.
O Sócrates vai para a Fiorentina, que tinha o Antonioni, e tinha um time bem legal. A Fiorentina também era um time, né? Não estava no nível desses três, ou vamos colocar a Roma aí também 4, mas vinha um pouquinho, um degrau abaixo. Entendeu? Agora, a Udinese não. A Udinese sempre foi um time pequeno. Sempre. Então, isso chamou a atenção. Como é que o Zico foi parar na Udinese? Entendeu? Hoje em dia, jamais um jogador do Quilates ele jogaria na Udinese. Jamais. Até porque o empresário não ia deixar. Mas tinha uma dificuldade na época, né, Sormani, que os times italianos poderiam ter só 2 jogadores estrangeiros. Então as vagas nesses grandes clubes que você citou, do Milan, da Juventus, da Inter, todas, elas de alguma maneira já estavam lá ocupadas. Por isso que o Zico acaba na Udinese, o Casagrande acaba no Ascoli, né? O Juari vai pro Avelino. O Enes vai pro Bolonha. Mas o Bolonha ainda era um time... Mas o Júnior vai parar no Torino. Né? Quer dizer, os jogadores brasileiros até chegarem à elite absoluta do futebol italiano, demorou um pouquinho. Sim, demorou um pouquinho. Tanto que... Quando começou a abrir mais o mercado, né? O Júlio César, o zagueiro, é o primeiro brasileiro a jogar na Juventus, né? Se eu não estou enganado. Exatamente. É o primeiro brasileiro. Nenhum brasileiro tinha jogado na Juventus até então. E ainda, é bom a gente também contextualizar, a gente sempre fala isso, né? Por que esses times italianos, os mais importantes, tinham estrangeiros, mas eram europeus em geral? Até por uma certa desconfiança do jogador brasileiro. O jogador brasileiro que é fraco de cabeça, que é fraco do psicológico, tinha perdido essa Copa do Mundo ganha para a própria Itália. Então, a confiança absoluta em jogador brasileiro não é que era uma coisa que existia. Tanto que o Milan faz aquele time de holandeses, né? Exato. A Inter os alemães e a Juventus também com franceses. Exatamente. Você não tem brasileiros Você tinha a Roma, você tinha o Falcão e o Cerezo. O Napoli tinha o Maradona. Tinha o Maradona e o Careca depois. Entendeu? E o próprio alemão. O próprio alemão. O alemão ali no Mas a grande elite do norte da Itália, Milão, não tinha. Não queriam nem saber. A Roma já é metade da bota, financeiro, né? Exatamente. Times mais ricos mesmo da Itália. Tudo tem uma explicação, sempre. Mas só voltando, quer dizer, o Zico na primeira temporada ele vai bem. E ele teve problema com o fisco italiano. Aí ele volta pro Brasil porque havia possibilidade dele ser preso por sonegação de imposto, coisa que não tinha nada a ver com ele, era coisa de contador, é uma coisa assim... Alguém fez alguma burrada. Fez alguma burrada, como aconteceu já recentemente com o Messi na época dele no Barcelona, essas coisas que você não vai fazer, você acha que o Zico vai declarar imposto de renda? Exatamente. O cara pega e manda um cara fazer pra ele. E aí teve lá o problema de sonegação, essas coisas, e ele acabou voltando por causa disso, porque havia possibilidade, a expectativa inclusive de que ele fosse jogar na Juventus. E aí ele volta pro Brasil por conta desse problema. Já pensou Zico e Platini na Juventus? Já pensou? Barbaridade. Aí ele volta pro Brasil por conta desse problema e aqui fica, entendeu? Fala, não vou voltar mais pra lá, mas... Chega. A torcida do Flamengo quase não gosta do Zico. E ele também não gosta do Flamengo. Ele não gosta do Flamengo, tá tudo bem, tá tudo calmo, né? Virando a página. E aí, meu destino era mesmo São Paulo. Por pura coincidência ou por repetidos caprichos da sorte, São Paulo cruzou tantas vezes o caminho de Falcão que parecia estar escrito. Um dia esse casamento tinha de sair. O Falcão foi cobiçado por muita gente no Brasil, né? Quando ele estava no Internacional. Ele acaba indo para Roma e acaba acertando com o São Paulo. Na época todo mundo falava, né, que era o estilo que, pela elegância do Falcão, era o time que mais combinava. São Paulo, né? time da elite. Da elite e tudo mais, né? E o Falcão, é isso que a gente comentou, né? O Falcão acaba sendo campeão paulista no São Paulo, mas com dificuldades de se firmar como titular. Eu me lembro, né, nessa época, né, eu trabalhava na Folha da Tarde, eu tinha acabado de sair da Placar, né? O Falcão aparecia para treinar de paletó e gravata. Sim. Ele aparecia de paletó e o sapato Itália, de cromo alemão, essas coisas e tal. E eu notei que naquela época, nós, repórteres, passamos a nos vestir melhor. Pra entrevistar o Falcão. Por causa do Falcão, ele chegava tão bem arrumado. Você falava, opa. Caramba, olha como é que a gente tá, né? De calçadinho, sapato todo largado. Cabelo mal cortado, e o Falcão barba por fazer. Perfumado. Aí chegava o Falcão, cara. Quando o Falcão chegava no São Paulo, ele entrava para aquele saguão. Né? Porque não era no CT, era né? No Morumbi. O treino era no Morumbi, não existia o CT. Não existia o CT lá na Barra Funda, né? Então ele chegava, entrava,
todo mundo olhava pro Falcão. Ele foi um cara extremamente educado, cortês, atencioso com a imprensa, não foi nunca uma primadona, morei em Roma, fui campeão na Roma, falo italiano, tá? Eu me lembro que às vezes ele chegava para conversar comigo e falava assim, ô Fábio, pô, vou te ensinar a falar italiano, vamos conversar aqui um pouquinho de italiano. E aí eu não sabia nada de italiano, nada. Apesar de Sormani, com Sormani. Eu não sabia nada. Mas isso mostra, assim, o jeito dele, simples. Embora o rei de Roma, um cara riquíssimo, super badalado na época, etc. Ele era um cara muito gente boa, muito gente boa. Né? Foi trabalhar com o Falcão naquela época no São Paulo, foi uma coisa muito agradável. Depois nós trabalhamos com ele também na Fox, né? Verdade. Ele apresentava lá os programas. Foi técnico da seleção brasileira. Técnico da seleção, teve recentemente no Santos, saiu por um problema aí problema particular dele aí, mas ele assim no trato diário com a gente lá, sempre foi um cara muito bacana mas eu me lembro disso, nós repórteres, falamos, caramba, a gente precisa se vestir um pouco melhor, cara. Olha o Falcão chegando, olha como é que nós estamos. Virando a página agora, depois do Falcão no São Paulo, ainda falando da grife do Morumbi, né? Elegância. Isso aí, elegância, é isso que o Sormani estava falando. Ele chegava assim pra treinar. Então, entendeu? Ele chegava desse jeito, uma baita estica. É muito parecido com o advogado que eu conheço, o doutor Armani, que também se veste dessa forma, nessa estica, né? Ele o doutor Armani é um picareta. Agora o doutor Pipo já... Esse é o de porta de cadeira. Vamos virando a página, depois do Falcão, aí o Zico, né? Nunca mais eu piso lá, ele falando justamente da Itália. Então vai ver que esse problema com o fisco aí... foi realmente traumatizante para o Zico. E o Zico tá lá no Rio de Janeiro, tá lá no Flamengo. Ali, na época era só a Gávea. Sim, treinava na Gávea. Não tinha nada. Não tinha nada. Exatamente. Mas era uma delícia, né? Pô. Imagina, ídolo do Flamengo e a Gávea é um lugar super bonito, não é? Lindo. Tá perto do Jockey ali perto também. Do Jockey, etc. Na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aumenta a página aí, deixa eu ver se ele menciona, por favor, Marcelo. Matéria do Tim Lopes. Que é aquele. Exatamente. Que é o Tim Lopes, que foi assassinado. Desapareceu, exatamente. Exatamente. Isso eu gosto sempre de mostrar, de mostrar quem já passou por essa revista, sabe? O Lopes naipe foi um crime bárbaro, né? Sim, exatamente, sim, né? Sim. Isso que a gente O Tim Lopes é um mártir da nossa profissão, cara, sem nenhum exagero. Ele morreu por causa de uma investigação jornalística que ele estava fazendo. Policial, né? Na época na Globo, né? Na Globo. Tá aí, o Campeonato Carioca é uma vitrine, diz o Zico ali. A única diferença é que ter de jogar 2 vezes por semana, lamenta. Por isso fico sem muito tempo para curtir os filhos. Porque isso também era uma discussão que se travava aqui no Brasil. Em Udine estaria rico, olha lá, ó. Se ele permanecesse em Udine. Os campeonatos lá eram todos sempre com jogos só de domingo, né? Estou ganhando 75 milhões de cruzeiros por mês no Flamengo. Se estivesse no Udinese, estaria embolsando 360 milhões mensais. Anuncia. Acontece que eu queria vir. Mesmo. E ele fala, né, também, e jura que a Itália não vota nem com apelos do presidente da República. Teve problema lá, mas exatamente. E a camiseta escrito Rio, legal demais. Exatamente. E era e ainda é, né, um cara muito simples, o Zico. Sempre foi. Muito legal, muito bacana. Simples, muito. A gente vê um monte de jogador hoje em dia que não joga nada. Bando de perneta, de perna de pau, que se acham a última bolacha do pacote. Deviam olhar um pouquinho pra esses caras, entendeu? O Sócrates também. O Sócrates, você ia lá no bar da Torre, lá no Corinthians, você sentava lá com eles e tomava cerveja. Sim. Imagina você vai sentar hoje com o Gabriel pra tomar cerveja? Imagina. Tem alguns ídolos assim incontestáveis nos times, que eu acho que é o maior nome do time, né? Obviamente que o Pelé no Santos, né? Sim. E eu acho que o Zico no Flamengo, porque os outros eu começo, sempre tem aquela coisa, tem, por exemplo, o Ademir da Guia. Mas teve também o Edmundo. Teve o Evair. Sempre alguém fala alguma coisa. Teve o Leão, teve o Berdan Catani. Não são unanimidades. Teve o Julinho. Não são unanimidades. No Corinthians Zico, a mesma coisa. Você falou, por exemplo, Sócrates. Mas tem gente da velha guarda que lembra do Rivelino, do Gilmar dos Santos Neves, do Luizinho Pequeno Polegar. Aí lembra mais recentemente do Marcelinho, do Neto.
né? No Grêmio se tem isso, Mas no né? Flamengo é o Zico. No Flamengo é o Zico e no Santos é o... Eu acho que são os dois times que nunca... Vou levantar um negócio aqui depois. Vocês Isso daí me ajudem aí. Se eu não estou Roberto enganado... Dinamite talvez no Vasco? Dinamite. Eu acho que o Mas Roberto tem mais Dinamite que o Romário. entra nesse time eu também acho que mais que o dos Romário. 3 imbatíveis, né? É. Seriam Pelé, Zico e Dinamite. Eu acho que sim. Se você pegar qual foi o grande ídolo do Palmeiras. Ademir Acabou de Aguirre, falar, mas Luiz Pereira. O Ademir Aguirre. Qual o grande ídolo do Corinthians? O Sócrates. Sócrates, Marcelinho, Rivelino. O Rivelino. Corinthians é meio difícil porque o Rivelino, por exemplo, não tem conquistas de títulos. Então Mas isso daí já dá eu dá colocaria aqui, acho que hoje seria o Cássio. Tá, Sim. Cássio hoje, exatamente. Sim. O grande ídolo do Palmeiras. A gente falou, Ademir da Guia. Perdão. Do São Paulo. Do São Paulo, o Rogério Ceni, Rogério o Raí, Rogério Ceni ou Rogério Raí. Ceni. Qual o grande Pedro ídolo? Rocha. O grande ídolo do Vasco, Dinamite. O grande ídolo do Flamengo, Zico. O grande ídolo do Fluminense, Rivelino, talvez, de novo. Castilho, Castilho. Acho que nem Assis e ele tão Washington, lembrado. Casal 20. Não sei. Eu quero dizer o seguinte, que o único... Fred. Fred, o único ídolo preto de um time de futebol é o Pelé. O grande ídolo de todos os outros times são todos brancos. Presta atenção. É verdade. Presta atenção. Ídolo unânime assim. Falcão, grande ídolo do Internacional. Na portuguesa, Mas O Enéas. gente... ou Ivair. Sei, o Ivair. Alguém Não, vai mas dizer, aí, vai né, dizer que é o Julinho Botelho. É, Por que o você não Julinho tem essa Botelho, unanimidade? Não Julinho tem Botelho. o Julinho Botelho. O Julinho Botelho pode Julinho ser Botelho. um ídolo. Julinho Botelho. Quero- Não, porque eu pensei na portuguesa que seria mais ou menos também, seria um ídolo. É. Mas você pega, por exemplo, o Corinthians, que é um time do povo, seus grandes ídolos são todos brancos. Menos Ah, Marcelinho. tem o Marcelinho, Menos né? Marcelinho. O Rincon também chegou a quase Ele não tem ter esse status. Zé Maria, entendeu? Vladimir. Entendeu? Vladimir é recordista em número de É, jogos de com a camisa partidas do e tal, Corinthians. mas olha, quando Acho você que não pensa... tem esse status. Que quando você fala... Não, é quando o maior você fala em vai ser, ídolo, né? você Você até não porque vai você não falar. imagina lateral também. É. Exatamente. Você coloca o Zé pensa Maria como Rivelino, lateral. o Sócrates, É. Marcelinho Carioca, o Cássio, É. hoje, né? Mas é interessante isso. Por exemplo, o Falcão, né? A gente falou do Falcão. O Falcão, pra muito torcedor do Inter, é obviamente que é o maior ídolo da história do Internacional, mas tem gente que aponta, por exemplo, o Fernandão. E o Fernandão morreu ainda, ele levou. Fernandão, branco. É a mesma coisa. Mesma Entendeu? coisa. Entendeu? Bom, mas enfim, foi só abrir um parênteses. Uma aí pra- digressão. Uma digressão. Vamos lá. Mais um momento, Revista Placar, 85, essa viagem. A certeza da volta é isso que a gente estava falando em relação ao Sócrates, que não tinha se adaptado à Fiorentina. Mas o Sócrates teve muito problema físico. Ele a Fiorentina teve- é treinamento. E teve problema também eu não sei se solidão é a palavra correta, entendeu? Porque ele não era feliz na Itália. Ele levou o Zé Trajano pra morar Levou, com É ele. isso que eu ia falar. Ele Exatamente. levou O Zé acho que Trajano o Zé morava com ele. Trajano, eu vi do Zé Eu Trajano. essas tive histórias, agora né? recentemente em Florença, Sobani, eu fui numa lojinha da Fiorentina. Sim. E passei, sem querer, assim, entrei, chamei o cara lá e tal, eu sou amigo do Edmundo, que a gente conhece o Edmundo e tal. E ele conhece o Edmundo, mandou um vídeo pro Edmundo ali, mostrou e tal. E eu falei, escuta aí o Sócrates, tem alguma coisa do Sócrates aqui? Eu queria saber se tinha na loja alguma coisa retrô. Né? Ele falou assim, o Sócrates, o cara lá, o italiano fala meio lamentando, o Sócrates, pois é, o Sócrates. Aí ele falou assim, cara, o problema do Sócrates aqui, o Sócrates era grande, ele sempre falava, era grande, era ótimo e tal, bebia demais. E aí Por o conta cara... dessa solidão. que eu Exato, acho, exato. Aí você vai pra uma coisa, vai puxando a outra e tal. O Sócrates morreu de cirrose. É uma coisa dramática. É uma coisa dramática que a gente deve sempre falar sobre, não deve ficar escondendo, ocultando, porque se trata de alcoolismo, que é uma doença, né? E só um detalhe, né? Ele era um cara super culto, super Não, inteligente, super, né? ele Formado sabia, em medicina, ele E sabia. era Inclusive, médico, né? ele sabia, inclusive, o momento que ele já estava crítico realmente, ele já tinha noção de Sim, tudo que estava sabia, acontecendo, sabia. né? Tanto que ele começa a conviver mais com as pessoas. Se você perceber, os últimos anos de vida do Sócrates, o Sócrates é muito mais solícito. Ele reencontra o Casagrande. Ele vai, reencontra, faz as pazes com as pessoas, vai em eventos de torcidas organizadas que ele não costumava ir. Então ele começa, ele falou, bom, deixa eu viver um pouco mais e me relacionar com as Ele pessoas. morreu com... né? 50 anos. Ele morre em 2011, né?
Ele morre com 55. Pouco mais, 54 anos eu acho que ele tinha. Exatamente. Morre muito cedo. Muito jovem. Vamos lá. Né? Virando a página, depois o Sócrates. O Sócrates acaba voltando pro Flamengo, né? Só pra a gente voltar. Olha lá, o Richard Drago é aquele de jaqueta marrom ali, tá vendo? Esse era o presidente da empresário do ramo da laranja. De laranja, né? Camisa, olha lá, Flavinho. A marca era a mesma da fornecedora da portuguesa, que era a Premier, né? A Premier, e do lado ali na manga aqui, era uma empresa de papel, né? De celulose. Ripasa, se eu não estou enganado. Que, se não me engano, e eram empresas gigantescas, ajudaram na contratação do Éder. Né? Eram empresas gigantescas e os caras foram lá e contrataram o Éder, cara. Tinha sido titular da seleção brasileira 3 anos antes, né? O Éder foi jogar na Inter de Limeira. Titular da seleção. Galã. O Ponta Galã é contratado por um grupo de produtores de laranja do interior paulista. Você vê como é que é? É isso. A Inter jamais teria condição de contratá-lo, mas a cidade, um empresário da cidade, sim, né? E aí foi o que aconteceu. Porque o Éder, eu tô vendo aqui, ele começa no América. Isso. Aí do América, ele vai pro Grêmio. Tá? E aí o Grêmio tinha o Paulo Zidoro. Feita a troca. Foi feita a troca. Isso. Éder pelo Paulo Zidoro. Isso. Né? O Éder vai pro Atlético. E o Paulo Zidoro vem. E o Paulo Zidoro vai pro Grêmio. Grêmio. E aí do Atlético, ele vai pra Inter de Limeira. Exato. E o Éder... Da Inter ele vai pro Santos. Perdão, pro Palmeiras, pro Santos, pro Sport, pro Botafogo e o Atlético Paranaense. E o Éder era um cara muito querido também pelo Tele Santana, porque ele já tinha sido campeão no Grêmio com o Tele Santana. 77. Sob o comando do Tele, acaba com aquele tabu, porque fila só o Internacional ganhava. O Falcão, né? E o Éder faz parte daquele time que tem o André Catimba também. Sim, Tarcísio, André e Éder era o ataque. E Ura, no meio de campo também do Grêmio. Não, mas foi uma contratação e tanto, né? Pô, bombástica, gente. É como se hoje o Bragantino contratasse o Gabigol. Esse Gabigol talvez seja um exagero, mas contratasse o Bruno Henrique. Isso, o Bruno Henrique. Né? Seria mais ou menos mais ou menos isso, né? Exatamente. Você fala, pô, mas como vai jogar no... Sai do Flamengo, vai jogar no interior de São Paulo? Mais ou menos isso. Acontecia. Virando a página, a última moda de Leão. O Leão sempre foi revolucionário em relação aos uniformes. E aí ele estava adotando no Palmeiras um estilo muito próximo do Oberdan Catani. Cara, o Leão é um visionário, né? Adotando, como está escrito ali, investe na nostalgia. Não existia ainda a expressão retrô, né, senhor Mani? Não. Mas é isso que o Leão tá fazendo aí, ó. Um uniforme que lembra o uniforme dos anos 40, né? Então, aí só vou contar uma coisa para vocês aqui, né? O uniforme dele é azul marinho, tá vendo? Azul marinho, sim. Isso. Por que era azul marinho? Porque naquela época era proibido o goleiro jogar de preto, porque os árbitros todos ficavam de preto. Exatamente. Então, o que o Leão fez? Não pode jogar de preto? Eu vou jogar de azul marinho. Não tem nada na regra disso, não pode. Então ele pegou e fez um uniforme dele todinho azul marinho para homenagear o Oberdan Catani. Com o escudo grandão. Grandão no peito, né? Só que era diferente naquela época do Oberdan, o escudo era outro, né? Era só o P. Era palestra, né? Se ele pudesse, naquela época, ele teria jogado de preto. Ele não pôde. Mas se você pegar a carreira do Leão, as fotos da carreira dele, você não vai ver o Leão em nenhum momento com a camisa, na época que podia, tá? Camisa preta, calção preto e meia preta. Ele não jogava assim. A gente vai virar a página, vai até mostrar uma outra página aqui do Leão. Olha lá, ó. Uniformes do Leão, né, no Palmeiras mesmo, né? Tem o uniforme zebrado ali que ficou famoso. Ele usa primeiro no Corinthians. Ele usa primeiro no Corinthians em 83 e depois ele leva pro Palmeiras a mesma ideia. Com verde e branco. Com verde e branco. No Grêmio ali é uma camisa diferente. A segunda ali não dá pra ver direito, mas é uma camisa que lembra muito a bandeira da Itália também. É vermelha, tem um sim, aquela do lado esquerdo em cima, né? Do lado esquerdo em cima, né? Eu acho que a de baixo... Ele pintava o cabelo, não. E eu acho que ali embaixo, ali, a do meio, é uma camisa... Não sei se é cor abacate, mas ele tinha uma camisa cor abacate. Ele não usava preto. Ele usou esse azul marinho para homenagear o Oberdan. A foto do meio ali, ele era novinho. 74. Essa era uma moda. Tá escrito ali, a bossa das golinhas. De fato, camisa de goleiro tinha essa golinha que não era uma gola solta, ela era bordada, na verdade, né?
Eu lembro muito bem disso, porque o Zecão da Portuguesa usava uma camisa amarela com essa golinha assim. Em 73 ele 73, já tava? sim, 73. Então é dos anos 70, né? E depois a gente tem o Leão ali nos anos 80, ele já... Agora, o uniforme zebrado ali, o do Corinthians, eu achei demais. Eu achava demais, né? Demais. Eu achava demais. E você sabe como foi a história do uniforme zebrado? Porque o Leão chegou com uma resistência grande no Corinthians, né? Todo mundo falava assim. Aí falava assim, e o Leão quer fazer um uniforme diferente. Mas tem que fazer com as cores do time, porque já achavam que não ia... Ele falou, tá bom, não tem problema. Ele trocou o uniforme, fez o uniforme zebrado com as cores, usando as cores do Corinthians, né? O uniforme é sensacional. Sensacional. Virando a página, o Leão que foi injustiçado em 82, né? Poderia ter ido para a Copa do Mundo de 82. Poderia ter sido titular e não foi. E ele vai para a Copa do Mundo de 86, mas como terceira opção. Exatamente. Né? O titular era o Carlos, o reserva era o Paulo Vitor. E a terceira opção, Leão. Sormani, pra você, chegou o Nunes. O Nunes, o João Danado, também chamado, no Santos. Ele que tinha feito muita fama no Flamengo. Tanto que ele tá ali com o Toyota, que ele ganhou de prêmio de artilheiro aí. Do Mundial, né? Do Mundial, em 81. É. E ele chega ao Santos justamente para substituir o Serginho Chulapa, que tinha ido para o Corinthians. E na época eu me lembro, eu tinha acabado de sair da Placar, eu trabalhava na TV Record. E eu fui fazer um jogo em Rio Preto, Santos e América. Não era nesse estádio novo, era no Benítez, como é que chama? Mário Alves Mendonça. Mário Alves Mendonça. Ele que tinha um paredão atrás do gol. Exatamente, aquele lá mesmo. E eu lembro que eu levei comigo o motorrádio. Pra dar de presente. Né? E ele ganhou. Ele ganhou, o Santos ganhou por 2-0, acho que foi 2-0 esse jogo. Um gol pelo menos eu sei que ele fez. Ele chegou com uma expectativa muito grande no Santos, né? Mas por maior que seja e tenha sido o Nunes, campeão do mundo com o Flamengo, Libertadores e tudo mais, o Serginho tem um peso no Santos que é insubstituível. Na época pra substituir o Serginho, aí complicou, entendeu? O Santos ficou uns 4 anos procurando um centroavante, aí surge o Paulinho McLaren, que dá uma... Mas ficou uns 3 anos assim, tipo, ninguém chegava, todo um camisa 9 do Santos, nenhum dava certo. Não. Chegou até o Chicão da Ponte Preta, que era artilheiro na Ponte Preta, mas não deu certo. No São Paulo, depois do Rogério Senna, é a mesma coisa. Eu me lembro do Luiz Carlos, que veio do Sport Recife. Dino Furacão? Dino Furacão. O Luiz Carlos, que veio do Sport, trocado pelo Éder. Né? Era um bom centroavante, mas também não vira ídolo. Tem uns caras que você não consegue substituir. Sim. O Rogério Senna no São Paulo. O Nunes, por mais maravilhoso que tenha sido, e o foi mesmo como jogador de futebol, a missão dele era quase inglória, substituir o Serginho. Seu Mani, Afonso Veículos é candidato a SAF. Isso que eu ia perguntar, se existe ainda Afonso Veículos. Não sei. Será que existe? Não sei. Porque tinha Guarujá Veículos, né? Guarujá Veículos. Quer dizer, foi substituído o Guarujá Veículos pelo Afonso Veículos. O Santos vai virar SAF e aí, os caras da Afonso Veículos. Vou virar, tá tirando sarro. A gente era armarinhos. Vamos mostrar mais uma página aí. Acho que tem a outra página sobre o Nunes, né? Falando dos Meus times inesquecíveis. Inesquecíveis, que é o Confiança, onde ele começa a carreira. Isso. Ele é sergipano, né? Aí ele joga no Santa Cruz. É onde ele aparece, né? Isso. Que ele aparece realmente Tem um jogo Palmeiras e Santa Cruz no Pacaembu, foi 3-1 pro Santa Cruz. E ele joga demais, né? Naquela época era inimaginável um time do Nordeste ganhar de um time do porte do Palmeiras em São Paulo. E o Santa Cruz veio com o Nunes, eles colocaram o Palmeiras na roda. E o Nunes fez gol, acabou com o jogo, aí ele vai pro Flamengo, né? É uma pena o que está acontecendo hoje com o Santa Cruz, né? O Santa Cruz não podia estar na situação que está hoje. Fluminense, e aí tem aquela troca, né, do Francisco Horta, aquelas trocas que eram feitas no Rio de Janeiro, que eram muito comuns. Então aí ele sai do Fluminense e vai pro... na verdade não é uma troca, né? Ele vai para outro time no exterior, no México, e depois que ele volta pro Flamengo, né? E aí tem ele no Náutico e ele no Botafogo também. No Botafogo ele não marcou muito, não. O Nunes não foi muito marcante no Botafogo, não. Nem no Santos ele foi também, entendeu? Embora tenha feito alguns bons jogos pelo Santos, o fez também pelo Botafogo, mas a carreira dele é o Flamengo. Ele joga também no Atlético Mineiro. Sim. No Atlético Mineiro também ele joga um pouquinho. O Nunes é o Flamengo. O Nunes é o Flamengo, exatamente. O Nunes é o Flamengo. Flávio Gomes, você teve um tênis King Cole?
Tênis King Call, é isso? Fora de campo, jogo da vida aos seus pés. Não tive. A verba estava curta, eles não compraram a página inteira, compraram só um terço da página ali. Mas não, esse aí eu não tive, não. E era um tênis, parecia com aqueles tênis rainha, né? Sem iate, né? Ali tá e tal. aparecendo, né? Muito um legal. iate ali, o Samelo. É o tipo, esse tipo de tênis sem cadarço, né? Que era muito comum. Virando a página. Mais um momento, olha lá. Momento merchan com Varig, Estela Barros Turismo. Vá à Disneylândia, o Pato... Hyatt, Anaheim, ela... Pato paga tudo. Você ficava, naquela época, se eu não estou enganado... Não tinha os hotéis da Disney, né? Não tinha, Orlando não existia. A Disney Orlando não existia. Era só na Califórnia. De Los Angeles. Era Disneylândia. Entendeu? É verdade, porque vá à Disneylândia, que não era Disney World. Ninguém. Imagina, se tivesse Orlando, os caras iam pra lá, mais perto, entendeu? Olha, tudo pago, seu Mani. Passagens, hotel, despesas pra você, acompanhante, deixe você tudo andou muito pela Varig? Muito, voei muito de Varig. Você também, né? Eu viajei também. Eu voei Varig a vida inteira. Varig. Meu cartão Cruzeiro meu não cartão era de essa milhagem, propaganda? meu cartão de milhagem, que é Smiles, ele nasceu como Varig. Eu tinha milha pra cacete. E eu só me lembro que tinha Estela Barros Turismo, né? Também que ainda existe, que sempre que se especializou em viagens pra Disney. Pra Disney, né? E, na verdade, ela foi fundada, a Disney World, né, em Orlando, no dia 1º de outubro de 71, mas era muito modesto. Era muito o importante era isso aí. Era Disneylândia lá. Na Califórnia, exatamente. Era na Califórnia. Aí veio o Epcot Center depois em Orlando, mas a viagem aí provavelmente... Aliás, você conhece bem, né? Você está discorrendo sobre o assunto. Eu leio bastante certa fluidez. Eu leio sobre... Estados Unidos, né? Ele conhece bastante isso. Ele falou pra mim que a coisa que ele mais gosta é parar no shopping. Exatamente. Eu adoro. Virando... Estacionamento no shopping, não tem problema, não paga. Sempre tem vaga. E aí, uma matéria sobre o Hugo de Leon. Hugo de Leon estava no Corinthians, mas olha que situação engraçada. Ele não se adapta à cidade de São Paulo. Você sabe o que ele faz? Ele vai morar em Santos. Aí, tá vendo? Santos tá legal, cara. Tá lá no calçadão. No calçadão, né? Lá em Santos. Tomando um cafezinho, lendo o jornal. Que delícia, tem coisa mais E gostosa aí de fazer. cita justamente que as amizades aí com Rodolfo Rodrigues, também com o Serginho, João Paulo, Paulo Roberto, né? Olha lá. Porque o Paulo Roberto jogou com ele no Grêmio e jogou com ele no exatamente. Santos também. Essas amizades aí favoreceram, né? Que ele mudasse de cidade. Os parça estavam tudo lá em Santos. Tudo lá em Santos. Ele falou, eu vou lá pra Santos. Vou morar em Santos, pô. Ele pegava o carro, vinha treinar no Corinthians, né? Fazia tudo que tinha que fazer, etc e tal, mas ele morava em Santos. Na verdade, quem jogava com ele no Corinthians, esse time já era o Serginho e o João Paulo, né? E aí o Paulo Roberto e o Rodolfo Rodrigues jogavam no Santos. Né? Mas o João Paulo também morava em Santos, né? Então deve ter... o João Paulo também morava em Santos. Vamos morar lá em Santos, que é bem mais exatamente. gostoso do que aqui e tal. Pô, mas, cara, eu fico imaginando, o cara ter que subir a serra todo santo dia. Mas não tinha esse trânsito. E voltar. Não tinha, mas ainda assim ele tinha que ir pro Parque São Jorge, que é na Zona Leste, né? Mas ali você saía, você pegava a Avenida do Estado, não é isso? No final da você pega a Avenida do Estado e vai direto, aí sai na Marginal Tietê. Se eu vou dizer uma coisa pra você, se ele naquela jogasse época... no Corinthians hoje, era mais fácil morar no Rio. Então naquela época ele chegava de Santos para São Paulo, pro Parque São Jorge, mais rápido talvez o cara que mora em Alphaville, pra chegar hoje já no CT do Corinthians. Ah, sim, hoje sim. Ele pegava a Avenida do Estado ali pelo Ipiranga, aí depois ele passava em frente ao Mercadão. E vai Mas embora, ele não gostava de São Paulo, ele não se deu bem em São Paulo, né? O De Leon também. De Leon, a gente falou agora, o Nunes é o Nunes do Flamengo. Foi a época a contratação mais cara do futebol brasileiro, foi o Hugo De Leon pelo Corinthians. Né? Eu me lembro. O Corinthians usa inclusive parte da grana que recebeu da Fiorentina pela venda do Sócrates para comprar o De Leon. Para contratar o De Leon, né? Era uma parte que tinha sido guardada ali. Virando a página. Flavinha, para você agora. Concurso Cera Grand Prix. Você usou muito Usei e ainda existe. Existe, né? Uso bastante. Vamos lá. Tinha que acertar os 6 primeiros. Os 6 primeiros, né? Aí a pontuação era 9. Também, olha lá, ó. Nelson Piquet. Era 9, 6, 4, 3, 2 e 1. Isso mesmo. Certo? 9, 6, 4, 3, 2 e 1. Exatamente. Então, Nelson Piquet ganhou. Stephanie Johansson? Stephanie Johansson. Isso. Prost, Keck Rosberg. Keck Rosberg, Alan Prost, Johansson, L. De Angelis, que morreu, e o Patrick também. Aí embaixo, seu mano, vamos ver se você lembra todo mundo, vai. O Alan Prost. O Michele Alboreto. Isso, morreu já. Jacques Lafitte. Isso.
Nelson Piquet, Isso. Dionne Warwick. Derek Warwick. O Derek Warwick é o que mais se acidentou. É um dos que mais. André de César, Quem que é né? esse último aí? Mark Schurer. Mark Schurer da Brabham. Aí já morreu bastante gente, hein? Já morreu o De Angelis, morreu em acidente, em treino. Morreu o Alboreto, testando o carro da Audi pro Mundial de Marcas. O Lafitte morreu recentemente. Ah, morreu, ele sabia, não. É isso aí, E ganharam, os caras ganharam lá. O que eles ganharam? Vamos ver o que os caras acertaram. Olha lá, o Micro Pô, não era prêmio ruim não, só, mas não lá. O cara ganhava uma Yamaha 180, uma TV de 16 polegadas, que pra época tava legal. Um microsystem, um autorrádio Bosch, uma calculadora e um Walkman. Pô, beleza. O Bosch era ótimo. É uma ótima marca. Eu acho legal ver o nome das pessoas, depois tentar descobrir se as pessoas existem. Será que ainda. existe porque não, nós estamos aqui, a gente trabalhava na revista. Não, então, a gente existe ainda. Exatamente, né? Verdade, deve existir. Mas deve manda um alô difícil. pra gente, abre de novo. Vamos ver o ganhadores. Vamos falar o nome dos ganhadores. Alexandre Halas. Marcos... Tem inclusive o endereço dos caras. Espera um pouquinho. Olha lá. Verdade. Olha aqui, ó. Alexandre. Hoje em dia é inimaginável isso. Alexandre Halas mora na rua João Ribeiro, aí no o cara bairro Campestre, em Santo André. O senhor que ganhou uma Yamaha 180, eu também quero dar uma volta nela. Cara, que demais. Tem o endereço dos caras, bicho. Olha, Márcio Luiz Zaibt, Marcos Ruyer, um é de Porto Alegre, outro de Blumenau, o Benedito lá de Taguatinga, o Ryuji Shiratsuka, e Lorena e o Edson Cândido de Florianópolis. Olha lá embaixo. Marco Antônio Silva Tempesta de Varginha. Terra do escoador, né? Exatamente. Manuel da Nóbrega. Certeza. O endereço dele. O Usina Hidrelétrica Segredo. Guarapuava, Paraná. Orley Cleve Costa, de Pitanga, no Paraná. Jorge José Pinto de Formigas, Minas. Formiga. E a Maria da Penha Barbosa. Da onde veio o nosso queijo aqui da Placar. Exatamente. De Formiga? De Formiga. É, o Mineirinho. Mineirinho veio da Placar. Arlete Kelman, de Blumenau, Santa Catarina. Cara, não deve ser nada complicado achar essas pessoas. Bacana, são pessoas, né, que têm nomes não muito. Olha, se você está vivo, mande se você seu está like morto, primeiro. Se você está vivo, você mande o seu. Se você estiver morto, você deixa o seu like. Que brincadeira, sério. Pô, para aqui. Parece o vereador que contei essa aqui já várias vezes. Ele vai fazer um discurso na Câmara, no Nordeste, recente. Ele fala assim: estamos aqui lamentando a morte do Jeremias, do açougue. Estive com o Jeremias ontem à noite, tava ótimo. Hoje, quando acordou, tava morto. Aí ele mesmo começa a rir, ele era um vereador, ele começa a rir, aí todo mundo ri, mas coitado do Jeremias, quando ele acordou, tava morto. Mas vamos lá. Olha então, lá. Se você tá vivo, manda agora. Se você morreu, morto, deixa o seu like. Se acordou morto... Isso. Se você morreu... exatamente. Vamos lá. O novo rei do Recife. Exatamente. O Jacozinho tinha feito fama naquele jogo do Zico, né? Da seleção brasileira. E ele era do CSA. Né? E ele troca o CSA pelo Santa Cruz. A gente falando do Santa Cruz, que camisa linda do Santa Cruz, hein? Adidas. Adidas com o emblema bordado e as letras em amarelo. E aí ele tá em Olinda, né? Claramente ele tá em Olinda, né? Na verdade não é Recife que ele tá, Olinda, que é uma cidade colada, né? Olinda cidade, né? Olinda é linda. Por isso que é Olinda, né? Porque a pessoa chegou lá e falava Olinda cidade. Aí virou Olinda, né? Isso aí. Afinal, tem a popularidade de Zico, Maradona e companhia. Saiu 100 arranhões não sei do que. Não dá pra ler mais. O Jacozinho acabou não vingando muito. Saiu 100 arranhões do confronto Santa Cruz, né? Com esse... Putz, grila. Tá muito pequeno. Tá ruim? Não, agora tá muito... Com esse irresistível... Ele está dizendo aqui que ele saiu sem arranhões do confronto direto com esse irresistível sergipano de 26 anos. Na verdade, quem saiu sem nenhum arranhão foram os jogadores, o Maradona, o Zico, que jogaram com ele e tal. Sim. Ele ganhou fama naquele jogo só, né? Sim, exatamente. Também a carreira dele não decolou. Mas era uma figura. Era uma figuraça. Exatamente. Virando a página, estamos na reta final já da nossa edição de Placar. Jacozinho sobe na vida, era o título. Agora é legal, mamãe não vai para o Japão, era a Isabel, a nossa saudosa Isabel, né? É uma pena, né? Olha, recentemente, não dá para acreditar também que a Isabel se foi, né? É inacreditável, né? Tem umas pessoas que você fala... E muito de repente, jovem ainda.
não tinha nenhuma, não estava doente, não é que estava internada, nada. Morreu realmente, de repente, a Isabel, lindíssima, né? Grávida na praia ali. É uma pessoa especial, né? Sem dúvida nenhuma. Marcante, né? Marcante. Sim, Isabel demais. Que colocava em pauta essas discussões, se uma mulher grávida podia jogar. Nós estamos falando de 40 anos atrás quase, né? Em 85. Se a grávida podia jogar, podia praticar esporte. Era a Copa do Mundo que ia ser disputada no Japão. Era isso e aí havia essa discussão. E ela com os filhos dela já, e ainda grávida de mais um filho. Eu acho que a Isabel tem 3 filhos, se não me engano, né? Não tenho certeza. Eu não sei se essa menina... Não, essa menina que tá na barriga dela aí não deve ser a... Ela tem mais... Ela tem uma filha que é jogadora de vôlei, Sim, né? Exatamente. Grande Isabel. Grande Isabel. É um momento bem legal da Isabel. Uma pena que se foi a Isabel, uma marcante atleta. Tem mais? Virando a página... Estamos chegando no final. Agora a reta final. Herói das manhãs de domingo. É o último momento dessa edição dos brasileiros tem o apoio do Nacional. Olha lá, bonezinho clássico, histórico do Banco Nacional, que se vende até hoje. Esse boné vende? Em qualquer autódromo que você vai, no mundo, você vai ver alguém vendendo. Ele estava na Lotus, né? Você percebe na Lotus, claramente Lotus preta, tem o João Player, né? 85, foi o primeiro ano dele de Lotus. E ele, com o patrocínio do Banco Nacional, que foi com ele até o fim. Tem uma curiosidade que, da McLaren, por exemplo, quando ele foi correr na McLaren, a McLaren não permitia que nenhum piloto usasse marcas de patrocinadores pessoais no seu macacão. Só o Senna que tinha. O Senna tinha o Banco Nacional. Nem o próximo tinha esse direito. Era por contrato. Você pode ver as fotos do... Porque ele tinha nosso herói das manhãs de domingo. Nosso herói das manhãs de domingo. Porque ele era um piloto diferenciado e que tinha. E o Banco Nacional foi comprado pelo Itaú depois, né? Sim. Foi pelo Itaú? Não. O Unibanco que foi comprado pelo Itaú. O Banco Nacional, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que ele aconteceu. Era de Minas, né? O Banco Nacional era de Minas Gerais. Mas esse bonezinho, ele é um... É marcante. Quase parte do uniforme do Senna o tempo inteiro. Quem foi mais piloto? Ele ou o Piquet? Agora é ele. O Senna. Senna, sem dúvida. O Senna é mais piloto que o Piquet também. Tá aí, ó, o anúncio do Banco Nacional. Ambos tricampeões, está ao seu lado. Né? Exatamente. Não, esse boné é bonito pra burro. Você tem tenho, você acredita que eu não tenho isso? E também a Lotus preta, né? Na camisa preta, o macacão preto da Lotus era lindíssimo, a Lotus preta e dourada. Não, o carro da Lotus pra mim era o carro mais bonitinho. Lindo, né? Lindo. Preto e dourado. Nossa. Exatamente. Atualmente teve um carro, um iogurte lá, que parecia o Danone lá. Na Fórmula 1? Mas o que? É preto também, dourado? Não, parecia as cores de um iogurte de morango. Rosa? Era o carro da Alpine, andou de rosa esses Alpine. dias. O Senna ficou na Lotus 3 anos, né? Foi 85, 86, 87. Só que 87 já era a Camel, né? A 87 já era com a Lotus amarela. Aí virou amarela. Lotus amarela. Isso não ficou. Perdeu o encanto. Perdeu o encanto. Tudo. Depois de muitos anos que volta a ser preta ainda, há uma tentativa. Mas aí não é... Mas já não é um carro competitivo também, né? Até foi durante período que o Kimi Raikkonen, quando voltou à Fórmula 1, ele com esse carro, que era Renault a equipe, na verdade. Era Renault. Ele ganha uma corrida. Exatamente. 2 corridas. Gostaram? Acabou ótimo. Já? Ótimo. Então foi ótimo. Não teve nada, não falamos nada, nem vou falar a palavra. Vou nem falar. Não fala, porque senão a gente vai estender o programa mais uns 15 minutos. Acabou o programa. 1985, então fica por aqui. Deixa o seu like. Se você for corintiano, deixa o seu like aqui. Olha quem tá do seu lado esquerdo aí, meu. Michelete, olha lá, atrás de você. Quem tá aqui? Guarda aqui, ó. Guarda lá, olha lá. Olha lá, o Rivelino. Não, é o Rivelino. O Rivelino tá aqui. O Dunga tá aqui também, ó. O Dunga jogou no Corinthians também. E o Pelé, que fez um monte de gol no Corinthians. O Pelé fez uma Parreira, que foi técnico do Corinthians. E o Jorginho, que sai do Palmeiras e vai pro Corinthians. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima semana. Deixe seu like e deixe seu comentário aqui no Revisitando o Placar. Na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau. Pronto. Michelete, Tem. Só comentário legal. Só comentário. Mas Revisitando é sempre... o tribunal tá mais audiência? O tribunal...